Olá para você, canal Fla nas Redes, para falar da vitória do Flamengo fora de casa, Campeonato Brasileiro 3-2 para cima do Bahia, jogando na Fonte Nova, fora de casa, neste sábado. Vitória importante para o Flamengo, valeu pela vitória. A atuação a gente vai comentar um pouquinho nesse vídeo. E como sempre aqui no nosso canal, a gente trazendo as notas dos jogadores do Flamengo e fazendo a avaliação de cada jogador aí por posição, claro, começando pelo gol. Time iniciando ali com o Matheus Cunha, sim, merecia uma sequência, iniciou o jogo ali no gol. No primeiro tempo fez até uma defesa importante, né? Uma bola cruzada ali do Bahia. Um gol que o Flamengo tomou, me lembrou até um gol que o Hugo tomou. O Matheus Cunha conseguiu se recuperar e defender a bola, fez uma defesa importante no primeiro tempo. E algumas outras participações menos importantes, mas eu reparei que ele estava colocando a mão na coxa. Então, já justificando a entrada do Santos no intervalo do jogo, o Sampaoli deve agora comunicar ao final do jogo aí. Infelizmente, o Matheus Cunha, que eu acho que deveria ter uma sequência, vai ter que ficar um pouquinho aí fora do Flamengo devido a essa lesão, essa provável lesão, né, que ele deixou o campo aí no primeiro tempo do jogo. Eu dou uma nota 7 para o Matheus Cunha, essa defesa importante, algumas participações ali também, mas infelizmente saiu no intervalo do jogo. Entrando o Santos, mais uma vez, não passa confiança, entrou mal, tomou um gol defensável. Foi frango, Adriano? Não foi frango. Mas uma bola defensável, um goleiro que se diz que já foi de seleção, né? Hoje não é, né? Mas se diz de seleção, uma bola defensável, o segundo gol do Bahia, que começou a complicar o Flamengo no jogo. E o Flamengo poderia ter sofrido o empate. O Santos entrou mais uma vez mal, não passa confiança. O goleiro é bem pago para isso, né? Tem que aparecer e fazer defesa importante. O Santos não faz isso. Vou dar uma nota 3 para o Santos, o Flamengo precisa dele. Infelizmente, ele não tem comparecido. O Flamengo entrou com 3 zagueiros no jogo. Um deles, Fabrício Bruno. Vou dar uma nota 6,5 aí, foi correto no jogo. Algumas interceptações importantes. Foi correto, eu gostei mais depois do jogo. A entrevista dele falando que o Flamengo deveria ter imposto mais pressão no Bahia, principalmente quando o Flamengo ficou com um jogador a mais, a gente também falando um pouquinho disso mais à frente do vídeo. O zagueiro ali central, Davi Luiz, fez um gol, né? Participou também de um gol, jogada... O Flamengo, pelo menos, esse ponto positivo, né? Agora tem jogada ensaiada. Fez um gol ali, o gol com o Matheus França, foi cruzada para o Davi Luiz, cabeceou para o Matheus França e fez o gol. Por ter participado, feito o gol, hoje o Davi Luiz jogou só um tempo também, vou dar uma nota 7 para o Davi Luiz, vinha sendo cobrado e foi razoavelmente bem. Hoje o nosso Davi Luiz. Depois ele deu lugar para a entrada vamos ver ali, foi 5 alterações, né? O Wesley. O Wesley mais uma vez afobado, né? Fez algumas boas partidas, outras ruins. É normal do garoto oscilar, né? Mas hoje entrou mais uma vez, não foi muito bem não. Vou dar uma nota 5 para o garoto Wesley. Fechando ali a zaga, o Léo Pereira tem sido o zagueiro do Flamengo, que tem agradado mais, né? Quem diria, antes criticado, para mim o Léo Pereira vem agradando. Vou dar uma nota 7, mais uma boa partida do Léo Pereira. O Flamengo que hoje atuou numa linha ali de um 3-5-2, né, na minha opinião, passando ali para o meio de campo, pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas, mais uma partida discreta. O Ayrton Lucas acho que pode entregar mais, já entregou mais, né? Para mim é um ótimo jogador, até de nível de seleção brasileira, mas tem feito partidas aí mais modestas, até quando o Flamengo estava com 2 jogadores a mais no final do jogo ali, poderia ter tido algumas ações que poderiam ter resultado no 4º gol do Flamengo, não o fez. Então vou dar uma nota 6 aí para Ayrton Lucas passar de ano. Outro do meio ali, vamos ver ali, o Thiago Maia. No primeiro tempo eu não estou gostando do Thiago Maia, tá muito lento, só dando aquele toque de lado ali, burocrático, não dá velocidade. Eu vou dar uma nota 5 para o Thiago Maia. Ele, para mim, mais uma vez, não foi bem no jogo de hoje. Pulgar entrou no lugar do Thiago Maia ali também, não entrou muito bem, mas entrou mais ali pro, né? Não achei que fez um segundo tempo do nível que o Pulgar tem feito nas últimas partidas, não. Então vou dar uma nota 5 também para o Pulgar, o chileno, que vem bem sim. Nos outros jogos do Flamengo tem dado ali um maior equilíbrio à frente da zaga. Então vou dar uma nota 5 para o jogo de hoje. O jogo dele ficou um pouco abaixo. Vitor Hugo, esse eu vinha cobrando, fazendo ali mais o segundo homem do meio do campo, né? Anteriormente eu estava cobrando esse rejuvenescimento, mais jovens ali no meio do campo do Flamengo. Pode entrar no lugar do Vidal, ou... Vidal não tem condição nenhuma, né? Pode entrar no lugar do Vidal ou do Thiago Maia, e sim, tá dando certo, tá jogando bem. Hoje, fez o primeiro tempo, achei um pouco abaixo, mas no segundo tempo foi bem ali. Ele ajuda na marcação
desarmes, roubadas de bola e faz uma transição ali mais rápida, consegue limpar a jogada entregando ali para o Arrascaeta, enfim, para quem joga mais à frente no meio, Matheus França. Vou dar uma nota, pelo segundo tempo vou dar uma nota 7 para o Vitor Hugo. Achei que ele, no segundo tempo, ele cresceu bastante, o primeiro tempo dele foi discreto. Arrascaeta, o primeiro tempo, ótimo primeiro tempo do Arrascaeta. Segundo tempo ali ficou meio apagado, né? Mas é normal, quem tá voltando de contusão, o Arrascaeta, essa oscilação é até normal. E a minha preocupação, ele vem da contusão muscular e aquela pubalgia, né? Parece que ele está curado da pubalgia, apesar do segundo tempo muito abaixo, mas o primeiro tempo do Arrascaeta lembrou aquele Arrascaeta de 2019, enfim, das grandes atuações com o manto rubro-negro. Eu vou dar uma nota 7,5 pelo Arrascaeta, sofreu um pênalti ali, né? Deu um drible até de certa forma meio humilhante no zagueiro do Bahia e conseguiu o pênalti ali, foi muito importante no primeiro tempo o Arrascaeta, caiu no segundo, é normal, tá voltando de contusão o Arrascaeta, talvez o melhor jogador do Flamengo, né? Foi bem hoje, principalmente, como eu disse, na primeira etapa. Fechando ali o meio do 3-5-2, o Matheus França, eu acho que o Matheus França também cobra a entrada dele, né? Justamente para rejuvenescer esse meio do campo. Tava fazendo o primeiro tempo discreto, mas fez o gol, né? Por ter feito o gol, também importante, vou dar uma nota 7 aí pro Matheus França, também deve ter mais minutagem e mais oportunidades na equipe do Flamengo. No seu lugar, entrou o Vidal, já entrou mal no jogo, fazendo falta, a falta resultou no gol do Bahia, tomando cartão. Vidal também, infelizmente, né, nem lembra aquele grande jogador que a gente via no Bayern de Munique, né, no Barcelona, grandes atuações, um dos melhores meias do mundo, mas a idade chega para todo mundo, né, e parece que chegou para o Vidal, infelizmente, não tem a mínima condição, está muito mal. Achei que ele poderia entregar mais no Flamengo, mas está muito mal das pernas, como eu disse, tem que ser banco mesmo, e tem que atuar muito pouco, porque já entrou comprometendo. Talvez se o Bahia tivesse com 11 em campo ali, não sei não, o Bahia poderia ter empatado, sei lá, até virado o jogo. Estava muito mal, o Flamengo perdeu totalmente o meio do campo ali com o chileno Vidal. Agora a gente passando para o ataque, Everton Cebolinha, esse merece destaque, hein? Cresceu muito de produção depois que teve uma certa sequência aí no ataque do Flamengo, tá fazendo essa transição também, ajudando essa transição do meio com o ataque, sofrendo faltas, criando jogadas, dando assistência, né? Ali fazendo uma fumaça ali, lembrando um pouco aquele Cebolinha da época do Grêmio também, das boas atuações na seleção brasileira, tem sido bastante importante. Vou dar uma nota 7,5 pro Cebolinha, jogou o primeiro tempo, e no segundo tempo entrou o Bruno Henrique, mais uma vez entrou muito mal o Bruno Henrique, mas eu pondero, né, vendo uma lesão seríssima. Muitos torcedores do Flamengo, que o Bruno Henrique jogar 3 partidas aí já vai ser o titular do Flamengo, não vai não, essa contusão dele foi muito séria, temos que ter calma com o Bruno Henrique, é normal, né? Vou dar uma nota 4 para ele, teve chance de gol, de fazer gol, algumas decisões erradas. Vou dar uma nota 4, mas ponderando sempre. Bruno Henrique é ídolo, merece respeito e tá voltando a lesão séria. Eu acho que ele poderia ter até menos minutagem, entrar ali, começar jogando uns 15 minutos, 20 minutos, ser progressivo, né? Igual esse último jogo contra o Goiás, ele entrou mal também, jogou quase o tempo todo. Mas vamos torcer pela recuperação. Tem potencial, Bruno Henrique, pode jogar até como um falso 9 ali, mas precisa de mais tempo e mais calma. Talvez esse ano será de recuperação para o Bruno Henrique, a contusão dele foi muito séria. Na frente, o Gabigol fez gol de pênalti, né? O Gabigol batendo pênalti, excelência pura, muito difícil errar. Fez um gol importante, mas com a bola rolando também, eu acho que pelo potencial do Gabigol tem deixado um pouco a desejar. Vou dar uma nota 6,5 para ele. Valeu pelo gol, mas movimentação, às vezes participa pouco, errando alguns passes, enfim. Mas tem um potencial para crescer. A gente sabe que o Gabigol é possível, né? O que ele é capaz. Ele é capaz de decidir uma Libertadores ali em poucos minutos. Então eu espero um pouco mais do Gabigol. Parece um pouquinho pesado, né? Vamos torcer para o Gabigol voltar àqueles bons tempos com a camisa do Flamengo. Falando do técnico Sampaoli, escalou a equipe de início, eu achei até boa, né? No esquema 3-5-2, mas as alterações dele bastante esquisito, né? Mudar 5 jogadores no intervalo, eu já ponderei sobre o Matheus Cunha, né? Parece que tinha uma lesão, mas poderia, pensando, né, já no clássico contra o Fluminense, mas poderia ter guardado pelo menos uma substituição, né? Vai com o jogador sente ali no início do segundo tempo. O Flamengo vai ficar ali com o jogador a menos, então é uma coisa meio básica, né? E o Flamengo também o Bahia com 2 jogadores a menos a partir ali dos 30 minutos do segundo tempo. O Flamengo não conseguiu dominar a partida, não. Teve alguns contra-ataques do Bahia. Poderia até ter, numa bola ali, empatado esse jogo. O Flamengo não conseguiu se impor mesmo com 2 jogadores a mais. E isso já aconteceu. Não é a primeira vez, não. O São Paulo também não chegou ontem, já tem um tempinho. Contra o Racing
também foi do mesmo jeito lá na Argentina. A equipe com o Flamengo com a mais não conseguiu tomar as rédeas da partida. E também contra o Botafogo. O Flamengo também teve um jogador a mais e não conseguiu ali matar a partida, não. Então, é um ponto aí que a gente, apesar da vitória, né, valeu pela vitória, mas a gente fica aí com uma pulga atrás da orelha, não é porque ganhou que tá tudo certo, e quando perde também não tá tudo errado, né? Mas hoje foi bastante estranho, o Flamengo com 2 jogadores a mais deixando o Bahia jogar, principalmente pelas péssimas atuações, como eu disse aí, do Vidal e alguns outros jogadores, igual o Pulgar hoje entrou abaixo também. Enfim, São Paulo deve olhar isso. O Flamengo volta a campo na terça-feira, Copa do Brasil, clássico, Fla-Flu, pelas oitavas de final do torneio, né? Às 9 da noite no Maracanã. Vamos torcer para o Flamengo fazer uma grande partida, iniciar bem esse jogo de ida do torneio mata-mata, né? O Flamengo, que é o campeão da Copa do Brasil, defendendo o título. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a jogar no domingo, dia 21, recebe o Corinthians no Maracanã às 4 da tarde. Joga em casa o nosso Mengão. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e curta aí. E dê uma moral no nosso jovem canal. Se inscreva, não custa nada. Um abraço, Adriano Ângelo. Flá nas redes. Saudações.